Meus irmãos, continuamos falando sobre a evolução da consciência humana, aonde a gente vê que há uma grande disparidade na consciência das pessoas, na natureza humana de cada um. As pessoas, muitas vezes, se queixam da vida, se queixam das condições, mas o que ela conseguiu para essa vida foi isso, aquilo que Deus deu pela misericórdia dele. Então, em verdade, as pessoas não evoluem porque não amam, porque mentem e porque não são justas. E então, esse tipo de coisa faz com que ninguém evolua, porque conhecimento técnico e científico não é evolução espiritual, é uma evolução material que ainda por cima não foi ensinada como usar, porque o ser humano não tem consciência para usar as coisas. Então, se a gente olhar um olhar mais atento, poucas pessoas realmente evoluíram e entenderam a vida e o amor e se conformaram e aprenderam a aproveitar a oportunidade que Deus deu para buscar a sua salvação. Porque se a vida é ruim, é porque todos somos condenados, porque todos somos ruins, todos temos a natureza do mal, do pecado. Então, essa natureza faz a gente fazer coisas ruins. Não amamos. Então, a gente sabe que o amor tem uma antítese, tem o contrário. O contrário do amor é o ódio, a raiva, a ira, que leva a uma cegueira total do espírito, da mente. Uma pessoa com raiva, ela fica cega, ela não vê as coisas, ela segue o impulso dela, que ela pensa que é só dela, mas que é manipulado pelo maligno e por várias forças do mal que ficam fazendo a pessoa ter raiva. Porque a pessoa tem raiva, geralmente, quando ela é contrariada, ou pela frustração, ou pela decepção, ou porque algo deu errado. Não foi como a vontade dele. Ou então, a pessoa é atacada, ataca o outro com ofensas, porque não gostou de alguma coisa na interlocução entre um e outro. E aí a pessoa não gostou e por isso começa a levantar um questionamento e acaba virando em raiva. Isso são coisas mais transitórias, mas tem realmente situações que existe o ofensor. E o ofensor, ele ofende. E ele procura ser bem cuidadoso para pegar exatamente nos teus pontos fracos, para falar coisas que vão te deixar mais pé da cara, mais chateado, mais irritado. E aí, dependendo, a pessoa às vezes se descontrola, fica com raiva, e daí liga aquele motor da raiva e ninguém segura mais até acontecer alguma coisa ruim. Então, assim a humanidade tem vivido. A raiva brota muito fácil. As pessoas se ofendem muito facilmente. E a gente tem que tomar cuidado porque existem ofensas que são diretas, que realmente são ofensas. Mas existem outras indiretas que a pessoa não quis ofender, mas
aquele que recebe se sentiu ofendido. Então é um equívoco. E existem muitas dessas situações que são equívocos, que em verdade o interlocutor está ali emanando uma coisa e o outro está recebendo outra. Não estão se entendendo na conversa. Então, em verdade, também parte da boa vontade, da compreensão, de querer compreender o que está acontecendo e de querer ficar bem. Porque senão a gente arruma pretexto para ficar brigando uns com os outros. Nesse mundo, nós temos essas coisas todas, como a raiva, o ódio, a mentira, a injustiça, e a gente tem que viver apesar disso, porque é tudo promovido por nós mesmos, pelos seres humanos, e só existe vida pelos humanos aqui. Então, nós temos que aprender a aguentar, levar, porque fomos nós que nos colocamos aqui. Deus nos colocou aqui porque a gente mereceu. Então, não é uma coisa que a gente é inocente, que é injusto. Não, ninguém é inocente. É totalmente justo. E ainda por cima é uma misericórdia. E a misericórdia a gente tem que estender aos outros. Assim como Deus tem misericórdia de nós temos que ter misericórdia dos irmãos. Compreender cada irmão, cada equívoco, para que a gente não fique se maltratando e perdendo a oportunidade de amar. Então, a ideia é que esses impulsos que provocam a raiva, normalmente eles estão mais presentes nas pessoas que estão mais afastadas da luz. As pessoas que não fazem oração, as pessoas que estão muito envolvidas com esse mundo, com o funcionamento humano. E aí tem dificuldade de se aproximar de Deus. Tem que se aproximar de Deus. E se aproximar de Deus não é falar dele, é mostrar para ele com os nossos atos, mostrar para ele com os nossos sentimentos, com as nossas vontades, com o que a gente está fazendo, que a gente também está aprendendo, a gente também está ainda falhando. Todo mundo tem os momentos e a gente precisa compreender e não ficar com raiva. Então, nós temos que se aproximar de Deus para superar essa natureza humana e não deixar que a raiva nos impeça de amar. Porque assim Deus quer que a gente ame a todos, não só os nossos. Amar os nossos é natural. Então nós temos que amar a todos, com os seus defeitos, com os seus erros, com tudo que a pessoa tem. E então tem que entender a natureza humana. E a natureza da pessoa, nenhum de nós muda, vem com a pessoa. Então, algumas coisas internas da pessoa, ela precisaria trabalhar muito para superá-las. Outras não supera, mas Deus sabe. Então, nós estamos num prejuízo e precisamos entender isso. Mas, acima de tudo, obedecer. Obedecer. O que nos liberta é aprender a obedecer. A gente tem que obedecer. Obedecer o que é certo. Obedecer à vontade de Deus. Obedecer à hierarquia funcional das coisas. Mesmo que a gente não concorde, mas não fomos nós que criamos. Então nós temos que aprender a viver com o que existe. E se a gente um dia tiver possibilidade de mudar alguma coisa, a gente assume um papel que possa ter um poder para mudar. Mas sem um papel que tenha um poder, nós não vamos mudar nada. Então a indignação, ficar com raiva,
não vai mudar. Só vai fazer a pessoa sofrer e se afastar mais da luz. Então, para que a gente chegue perto da luz, nós temos que tirar toda a raiva do nosso coração. Eu sei que existe um primeiro momento que é natural, eu também sinto, mas não pode perseverar, não pode continuar. Então, a gente precisa tirar todas essas mágoas, todas as coisas que ficam girando na nossa mente e atrapalhando a gente do amor. Então, a mensagem é essa, todo mundo sabe o que é a raiva e eu informo que tem um controle. E o controle é se aproximar de Deus. Amém.